Só que é porque quando começa o vídeo ele puxa mais do que o tanto que carrega. Entra aí no site do perfil nosso. Você tá com o retorno aí? Oi? Tá com o retorno aí, né? Tô escutando. Eu vou ficar sem retorno. Está no ar o programa Rádio Web Dragão. O programa Maradona, naquela época, quando no jogo contra a Inglaterra, das Malvinas. Foi por isso que pra mim Maradona foi muito maior que Pelé, cara. Ah, não faz isso não, José. Tá louco? Politicamente, o cara. Que politicamente. Foi sim, o Pelé era um Pelé é uma falador de produto. Não, o Pelé pra mim é um produto. Pra mim Não, Pelé é o rei. Para com isso. O que o Maradona ganhou? Não, Maradona é fera. Ele ganhou a Copa com o time. Ah? Oh, grava o stream aí, Não, mas o ao vivo já é uma gravação. Ah, o áudio não foi. Ok. Boa noite, galera atleticana. Agora são 20 horas e 3 minutos. Hoje é segunda-feira, 26 de fevereiro de 2018. Está no ar mais uma edição do programa Rádio Web Dragão, onde o atleticano tem vez e voz. Vamos aos destaques de hoje com os nossos comentaristas. Aliás, os destaques dos comentaristas. Boa noite, Rainer. Boa noite, Josiane. Boa noite, pessoal. Meu destaque hoje para o Atlético é a nossa defesa. Nós temos uma defesa, nós temos um processo de evolução lento e gradual e nós podemos falar que do meio de campo para trás a gente já tem algo para se orgulhar. Boa noite, Carlos Eduardo. Qual que é o seu destaque de hoje? Boa noite, Josiane. Boa noite, Andrezão, Rainer, Willer. Boa noite, torcida atleticana. O meu destaque de hoje é o público. Mas eu não quero falar do público, eu quero falar da falta de compromisso que a imprensa tem com a gente de não divulgar os nossos jogos. Para criticar o nosso público, eles são bons. Mas para divulgar o nosso jogo, eles não são. É isso aí, esse é o programa do atleticano. Boa noite, André, tudo bem? Qual que é o seu destaque de hoje? Boa noite, Josiane. Boa noite, torcedor atleticano. Meu destaque hoje vai ser puxando para nossa sardinha, né? Falando sobre torcedor, eu vou dar um destaque muito especial para nossa querida torcida Dragões Atleticanos, que apesar do pequeno número de torcedores que deu ontem no jogo, tanto do Atlético quanto do Vila, fizeram a diferença. Quem assistiu pela televisão o tempo inteiro escutando eles cantarem, apoiarem. E é bonito, né, cara? Você entrou na questão do torcedor no estádio. Pensa, em pequena quantidade já fica bonito assim. Imagina se tivesse mais. Então, meu destaque positivo é a nossa torcida. E o nosso programa é um oferecimento da ACAD, Associação Antônio Scioli, a Casa do Dragão. Bom, hoje a gente vai falar tudo sobre o empate no clássico contra o Vila Nova ontem no estádio Serra Dourada. A gente tem uma novidade também, a Primeira Liga colocou o Atlético na lista e deixou para trás os nossos concorrentes da capital. E você vai conferir também a possibilidade da parceria do Atlético com a Unimed e as expectativas para os próximos jogos do Campeonato Goiano. E você pode acompanhar a nossa programação pelo Facebook da Rádio Web Atleticana. Você aí, torcedor que está nos acompanhando, muito obrigada pela sua companhia. E pelo celular, basta você baixar o aplicativo da Rádio Web Trabalhador no Google Play ou na Apple Store. Abrindo nossos debates agora, ontem nós tivemos um clássico movimentado, duas equipes buscando o resultado, né? O Atlético precisava muito mais desse resultado do que o Vila Nova, muitos chutes a gol, bola na trave, logo nos primeiros minutos teve até cartão amarelo, né? A favor do Atlético. O técnico Cláudio Tencati, ele garantiu que apresentaria uma equipe mais organizada em campo,
após uma semana de trabalho, uma semana sem jogos. Segundo o Tencate, o Atlético estava desarrumado. Abre aspas para a fala do Tencate. Estamos arrumando e tivemos uma semana para poder dar uma melhorada. Tenho certeza que o Atlético vai ter uma postura totalmente diferente. Então, para isso, nós vamos ouvir a entrevista do Tencate antes da partida de ontem. E, Rainer, você escutando essa entrevista do Tencate, ele falou ontem, estava com expectativa super positiva em relação ao jogo de ontem. Você acha que foi isso que a gente viu? A gente viu o time mais organizado em campo? Bem, Josiane, eu acho que essa ideia da organização aí do Tencate, ela tem que ser colocada em questão, viu? Porque igual, eu vou retomar então o destaque que eu dei. Defensivamente, a equipe ela está se comportando bem melhor, de fato. Só que a gente tem que parar para pensar que o Atlético teve uma semana inteira para fazer uma preparação para esse clássico. Uma semana no qual não jogou, porque foi eliminado da Copa do Brasil. Isso. Não participou da Copa do Brasil, então teve um tempo maior de preparação, bem maior que o Vila que, por sua vez, jogou a Copa do Brasil. E apesar de ver a questão da evolução defensiva, eu ainda vejo que esse time não tem saída de bola. É um problema que continua. No primeiro tempo de jogo, eu me irritei diversas vezes vendo o time dando chutão, fazendo ligação direta, querendo fazer passe de mais de 20 metros para poder estabelecer uma jogada de ataque. Para um time que ficou uma semana preparando para um clássico, eu acho que é uma deficiência muito grande. Saída de bola é uma questão fundamental, básica para qualquer equipe. E a gente consegue perceber que essa evolução do momento ofensivo do Atlético não está acontecendo até pelo gol que a gente conseguiu fazer. A gente fez um gol de bola parada. Tá? Então, eu estou vendo que essa ligação meio de campo e ataque, ela não existe. O Clever sai dá o primeiro toque na bola para o zagueiro não sabe o que faz com a bola, não tem uma referência, não tem alguém para fazer apoio, e aí o jogo a desorganização tática do time no momento ofensivo era muito recorrente. Então eu acho que a gente está num entrave aí muito grande que, pelo menos para mim, indica que a gente está com uma deficiência técnica grave no elenco nesse sentido. André, você concorda? Você não viu essa evolução que o Tencate abordou durante o jogo de ontem? O Atlético significativamente não deu uma melhorada? Assim, no primeiro instante do jogo, o Vila começou, assim, coisa bem rápida, né? O Vila ele começou com a pressão maior. E em questão de pouco tempo, o Atlético ele conseguiu realmente reverter esse quadro. À medida que o Vila ia tentando, o Atlético ele conseguia meio que neutralizar as jogadas do Vila e conseguia desenvolver o ataque. O Atlético realmente no primeiro tempo, assim, eu vejo como o Tencate falou. Ele deu uma evoluída, o time realmente mostrou assim, um posicionamento, uma tática de jogo bem maior do que tinha mostrado antes. Mas no segundo tempo, cara, enquadra direitinho o que o Reiner falou. O time, saída de bola fraca, meio de campo não estava ganhando, o time recuado, deixou o Vila vir para cima. E isso é preocupante. Então, eu sei que o time está melhorando, o time agora que tá entrando, né, nos eixos, mas isso aí é uma coisa que tem que ser pensada, tem que ser mexida. Carlos Eduardo, qual que é a sua opinião sobre o primeiro tempo de ontem do Atlético Vila? Bom, antes de dar a opinião, quero mandar um abraço para o Igor, que está lá em São Pablo, Califórnia. O Igor, a história do Igor é a seguinte: ele nasceu em uma casa onde o pai dele era torcedor do Vila e a mãe era torcedora do Goiás. Só que o Igor foi mais inteligente do que todos eles. O Igor virou atleticano. Mas assim, voltando a falar da pergunta que a Josiane fez sobre o Atlético, se houve uma evolução. O primeiro tempo do Atlético ontem foi perfeito. A gente esqueceu que o Atlético que era aquele Atlético ruim. Quem assistiu o primeiro tempo do Atlético falou: o Atlético está organizado. Mas depois, no segundo tempo, depois
que o Atlético, né, já estava ganhando. Eu não sei se foi o Tencate ou se foi os jogadores que decidiram recuar. Mas o Atlético abriu mão de participar do jogo na segunda etapa. Agora, com relação à evolução que o Tencate cita na entrevista, ele não cita a evolução exclusivamente no jogo contra o Vila Nova. Essa evolução é desde quando o Tencate chegou no Atlético. Se você pega o primeiro jogo que o Tencate assistiu do Atlético, eu estava no estádio, vi o Tencate, até uma coisa que eu achei interessante, o Tencate estava com a camisa do Atlético, camisa de torcedor. É difícil a gente ver isso. Mas então, a partir daquele momento que o Atlético jogou acho que foi contra o Grêmio Anápolis, dali para cá você pode notar que houve uma evolução. A nossa defesa ficou... Quantos minutos, Andrezão, que a nossa defesa ficou sem tomar gol? Ficou 83 minutos. Pois é, nós ficamos 83 minutos suportando um ataque contra a defesa. E a defesa ela fez o papel principal, que era não tomar gol. Agora o Rainer foi feliz, o Rainer. Eu fui treinando a semana inteira para falar o nome do Rainer. E mesmo assim ainda é. Mas só você. Rainer. Então o Rainer foi feliz quando ele citou que a defesa está tendo dificuldade para ter aquela ligação ali com o setor de meio campo. Realmente tem essa dificuldade. Porém, eles já estão defendendo, né? Quase que nós conseguimos ganhar os 3 pontos aí. É isso aí, obrigada a você que acompanha a Rádio Web Dragão pela web aqui, né? O pessoal está aqui perguntando, já vou adiantar, o Gil Deon está perguntando se o Atlético vai renovar com a Caixa. Deixa eu te falar, Gil Deon, a gente tem uma entrevista exclusiva com o presidente do Conselho Deliberativo, o Jovair falou com exclusividade para a Rádio Web Dragão, e logo mais a gente vai falar sobre essa questão desse contrato com a Caixa, tá bom? Agora, continuando, vamos falar do primeiro tempo, basicamente, que o Atlético estava ganhando. Vocês não acham que no primeiro tempo teve um jogo mais duro? O Júlio César, por exemplo, ele ficou com a marca da chuteira do Giovani na costela. Vocês acham que o Vila não jogou duro em cima do Dragão? Porque nos primeiros minutos a gente teve, inclusive, um cartão amarelo. Não é, André? Teve. Para mim, assim, o primeiro tempo, ele foi o primeiro tempo mais disputado, onde as equipes mostraram o que realmente elas queriam naquele jogo, né? Primeiro tempo bem pegado, aquela jogada lá não deixou marca não, saiu sangue na costela do jogador do Atlético. Eu achei que o Vila estava batendo. Não, o Vila estava batendo, estava com sede na bola, né? Tava ali, precisa do ponto, quer ficar líder, quer estar à frente do rival Goiás, mas o Atlético também queria classificar. E para mim, esse primeiro tempo pegado, esse primeiro tempo duro, foi o que o jogo representava, que é um jogo decisivo para os dois. O Atlético precisando se consolidar para brigar realmente pela vaga e o Vila querendo se consolidar líder. É isso aí. Rainer, ontem, ainda falando, eu achei um time organizado no primeiro tempo, mas um jogo com muita falta, né? Um jogo muito faltoso. Teve a participação do juiz ali para poder conter isso aí dentro da partida realmente foi grande. E eu, particularmente, nessa parte que o jogo estava mais pegado, eu achei que o juiz foi um pouco generoso demais com os jogadores. Eu acho que ele devia ter acionado ali o uso dos cartões um pouco mais cedo para poder conter esse tipo de situação, mas a gente sabe que, se tratando de campeonato goiano, a gente reclama das questões, mas a gente sabe assim, a gente reclama que o campeonato goiano não tem público, mas também o empenho dos jogadores é uma coisa que a gente bota em questão, do jeito que eles se comportam. A própria diretoria, né, tá questionando o compromisso dos jogadores em campo. Sim, a gente tem isso. E isso eu também acho que reflete até na arbitragem. A gente fala muito da questão dos erros de arbitragem. Eu acho que tem uma questão de displicência até dos próprios árbitros, de falar, não vou aqui comprar a fama de disciplinador já de cara, porque é só o campeonato goiano, gente. Eu duvido que se fosse um campeonato, uma Série B, uma Copa do Brasil, ele seria tão conversador quanto ele foi no primeiro tempo. Até mesmo pela postura não só dos jogadores do Vila, mas também pela do Emerson Maria. Meu Deus, mas vai conversar assim lá na Casa do Chapéu. Realmente o Emerson Maria, ele estava alterado ali na área dele, ele reclamava muito, mas, Carlos,
Você considera, qual que é a sua opinião em relação à arbitragem de ontem? Você acha que foi uma arbitragem que deixou a desejar ou você acha que apitou bem? Bom, a arbitragem, eu não vejo a arbitragem prejudicando o Atlético no jogo, não. Geralmente, toda vez o Atlético é prejudicado pela arbitragem. Agora, a questão do jogo pegado, no primeiro tempo o jogo foi pegado. E por que que o árbitro ele é mais conversador na etapa inicial? Porque se ele for ficar distribuindo cartão na etapa inicial, talvez o jogo não termine. Fica igual aquele jogo que teve na Bahia lá esses dias aí, um monte de cartão. Bahia. Então talvez por esse... Tradicionalmente, se você for olhar os jogos dos outros times também, geralmente na primeira etapa, o árbitro ele é mais conversador. Ele deixa para ser mais enérgico na etapa final. Agora, quanto à gana do jogo, do nosso adversário, é o que faltou pra gente. Eu acho que falta aquela vontade de ganhar, de querer os 3 pontos. É claro que eu tiro daqui a defesa, que para mim a defesa se portou bem, comportou muito bem, suportou 83 minutos. Então, veja assim, para o restante do time, falta aquela vontade de ganhar. Eu acho que o Tencate ainda tem muita coisa para fazer, começando pela saída de bola, que o Renner citou no primeiro comentário dele. Então, o Atlético está com a defesa arrumada, o Clever muito bem na partida. Até quero contar com a participação aqui do nosso ouvinte, o Wesley Lima, do setor Moraes. Ele colocou aqui no comentário, no WhatsApp, ele elogia o goleiro Clever, diz que o Clever foi bem, mas que ainda não traz confiança, mas acredita que o Clever pode continuar. Os laterais, os 2 são fracos e não tem reservas. Jonathan é chinelinho. Esse chinelinho que ele fala aqui é que o Jonathan fica muito machucado, né? Não dá conta de jogar 3 partidas seguidas. E o lateral esquerdo, o Bruno Santos, medroso e falha demais. Zagueiros. E Renner parece ser bom. William Alves, dá para jogar mais. Dá para jogar, mas nossa zaga está sobrecarregada devido à fragilidade dos laterais. Volantes. Rodrigo é bom jogador, mas está muito mal fisicamente. Não tem hoje reserva à altura. Meias. Thomas Bastos muito mal fisicamente, falando. Só aqui não estou entendendo aqui, mas vamos aqui. Tito. Aparenta ser muito bom, mas está mal fisicamente. Então essa é a participação do nosso torcedor, Wesley Lima. Aqui no nosso programa, torcedor, você tem vez e voz. E falar em participação do torcedor, eu quero mandar um abraço aqui pro Lúcio Miguel. Lúcio, abraço, um beijo e paga o que você me deve, viu? Inclusive. Lúcio, me paga, Lúcio. Lúcio Miguel. Então, gente, vamos continuar aqui. O zagueiro René abriu o placar ontem a favor do Dragão e falou sobre o incentivo do técnico Cláudio Tencati, que é a questão da preparação psicológica dos jogadores. Vamos ouvir a declaração do René após o gol? Inclusive o Tencati falou comigo na pré-eleição. Falta você, confia mais em você que você pode fazer. E hoje Deus pode me abençoar e eu fazer o gol e dedicar o gol à minha esposa e ao meu filho que fez aniversário ontem. É a famosa injeção de ânimo nos jogadores, né? Mas o René é zagueiro, eu quero saber. E os nossos atacantes? Cadê os gols dos atacantes, Rainer? Agora você chegou na parte difícil da conversa, viu, Josiane? Não, pois é, a gente está tendo um problema muito grande aí do meio de campo para frente, que eu acho que se inicia com a questão da saída de bola, como eu tinha falado anteriormente, né? E uma coisa que eu acho que o Tencati ainda tem que resolver é primeiro pensar a posição desses volantes, que eu acho que ainda não está muito bem organizada, muito bem definida. Quem vai ser primeiro e segundo volante, isso aí é uma coisa que está em aberto dentro da escalação desse time. E falando especificamente do ataque, o que eu vi de mais problemático? Eu achei que a movimentação do Tito dentro da partida estava um pouco recuada, tinha hora. Achava que ele estava querendo buscar demais a bola. Numa certa perspectiva, a gente pode ver como algo bom, que pensar que o cara é aquele cara brigador, que não desiste e tal, que lembra
até, sei lá, um pouco o Fábio Oliveira, né? Lembra um pouco esse tipo de postura do jogador assim. Mas é aquela coisa, quando você vê que seu novo tá buscando demais o jogo, tem uma coisa errada. Você acha bonita a postura individual do cara, mas taticamente isso aí é um erro. E por uma outra questão que eu não tô entendendo ainda é a opção que o Tencate está fazendo pelo Helder Santana. A gente tá falando de jogador que não se movimenta. O Helder Santana, eu não entendo ainda qual que é a justificativa que o Tencate tem para manter ele no time. Não consigo, dentro de campo, entender um argumento válido e sólido para falar, não, o Helder tem que estar ali. Talvez, sei lá, você poderia tentar colocar de lado ali o Christian, ou então o Wesley Nathan no lugar dele, para buscar um ataque um pouco mais dinâmico. E, para mim, essa insistência dele é uma coisa que está me preocupando um pouco, porque aí, aquela coisa, o time está em formação, você tem que testar, você tem que insistir com quem já está se mostrando bem em poucos jogos. E quem está se mostrando mal, você já bota no banco e testa o plano B, o C, o D e o E. Falar em plano B, C, D, E, a gente teve recentemente a contratação do Júlio César, né, que é atacante. E nos programas anteriores nós falamos do histórico dele, né, que é um atacante que veio sem gols. A gente não, como que se contrata um atacante que não marca, Carlos Eduardo? Mas ontem deu para observar que o Júlio correu bastante no campo. Exclusivamente ontem eu não gostei muito do jogo, do rendimento do Júlio, não. Agora talvez esse rendimento tenha sido fraco pelaquela questão que foi citada aqui no início do programa, da saída de bola. Como que nós vamos conseguir que nossos atacantes joguem se a bola não chega? E se a bola chega espirrada, vindo de um chutão que foi dado lá atrás pelos jogadores de defesa. Então fica difícil até de cobrar dos atacantes, se levar em consideração que a bola não chega. O Rainer citou que o Tito buscou muito a bola, que foi um guerreiro em campo, correndo atrás da bola. O que acontece? Se ele ficar correndo desesperado assim atrás da bola, ele vai cansar e nós vamos perder o jogador no final da partida, porque depois que o Tito saiu, aí que o Vila Nova partiu mais para frente, porque a gente perdeu aquela referência ali no ataque. Então nós precisamos urgentemente organizar essa saída de bola para evitar esse desgaste desnecessário que aconteceu com o Tito. O Tito já não está bem fisicamente. Agora, você tem que ficar correndo atrás de bola, sai lá de perto do gol para vir buscar a bola aqui no meio campo, claro que ele não vai aguentar. Então, Tencate, o seu maior desafio aí, ao meu ver, é fazer com que essa bola chegue nos nossos atacantes. Arrumar esse meio campo aí. É isso aí. E a Camila Costa está aqui no Facebook acompanhando a Rádio Web Dragão, a nossa transmissão. Ela falou assim, já discordo do comentarista. Ontem foi um dos melhores jogos do Campeonato Goiano de 2018. Foi um erro banal que acabou por terminar empatado. Agora, gente, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais debates sobre o Atlético Clube Goianiense, o Poderoso Dragão. Rádio Web Brasil. Tá saindo o microfone aqui no intervalo? Agora, segundo, você pode preparar que a gente já vai entrar com os áudios do Tencate, Tencate 02, Tencate 03, Tencate 04. Tencate, você vai comentar para que você não ouviu. O Tencate eu escutei, eu fui com ele pra ela. São a famosa fonte privilegiada. 2, 3 e 4, né? Uhum. Próximo bloco vai dar as entrevistas do Tencate e a gente vai fazer os comentários em cima da entrevista do Tencate. Hã? Nando Reis, bonito, por onde andei. Mas já não foi a do Tencate? Sou atrasado. A entrevista dele já não foi? Não. Tá. Tem uma entrevista exclusiva aí do... Nelson, já pode pedir a pizza. Já vai. Pode pedir a pizza lá já. Antes de acabar o programa. Os caras me ajudam um pouquinho. Não, pior que eu não posso comer, né? Você me procura. Você lembra aquele dia, né, que você estava na minha frente, eu lá sofrendo quietinho.
Nossa. Os copitos. Algumas roupas penduradas. Que eu sei O show dele é que ótimo. você é mesmo tudo aquilo que me falta. Ah, meu querido, tudo que vem do Titãs é bom, não adianta. Arnaldo Antunes, Nando Reis. A Lília Beatriz, sua esposa? Oh, depois. Sua fã não, ela é sua Oh, não esposa. esquece, Josiane. Depois Ali. você joga pra mim divulgar Que o. linda a Lília. Eu vou dar um casco na Por que ela tem Josiane. você? É o Você bigode. te dantou. Ah, Oh! É o bigode. fale. Ah, Por que a Lília veio em você? Ela é linda, olha. nossa. Não, mas eu sou Não, lindo não, também, não, você tá de brincadeira não, corta assunto. Depois desce, Gente, irmão. como que você casou com a loira bonita Você tá dessa? vasculhando segredos da vida de um casal, Josiane. É isso mesmo? Não, é porque ela falou que eu quero saber como com a loira bonita dessa casou com você. Nossa, ela tá te destruindo, você ainda tá dando corda. Ô, José, deixa eu te falar. Próximo bloco, joga pra eu divulgar o WhatsApp, pedir pro povo mandar os WhatsApp. Ah, deixa eu anotar esse número aqui, velho. Ah, sim senhor, Não, mas tem estamos que- de volta. Mas só que tem que mandar. Depois que eu falar dos patrocinadores, eu falo isso pra você divulgar. Aí você vai falar. Inclusive, você cadê a pão quentão com o temos o nosso lanche? WhatsApp. Eu não grito assim. Você vai falar assim, ó. Temos recado do WhatsApp pra você, pessoal. Josiane, a referência dela é rádio executiva. Rádio executiva. Executiva. Você tá lá de madrugada. Agora tocou George Eu Michael. não falo com voz de locutora de motel. Fala, Mas na executiva fala. George Michael. Não, é porque eu acho que esse negócio de quem Como é que é o nome gosta daquela mesmo, música? Careless Whisper. eu acho legal. Carlos Whisper. Ô, falando nisso, você viu que o Guilherme fez uma versão metal dessa música? Fez, véi. O Heretic ficou Ô, massa. Renato Rafael, eu fiquei com raiva do Cleve renunciar ao jogo fazendo cera. Sabe o que a gente vai fazer? Como eu tô acompanhando aqui, pegar os comentários mais relevantes e jogar na roda aqui que a gente vai fluindo. Ué. Deixa ele falar. Não é a Mas voz aí do a- torcedor? Tem que ser o Mas torcedor aí a falando. pauta vai... Não, a gente vai continuar, mas eu pego igual eu peguei alguns aqui, igual lá. Ó, o igual você programa falou assim, começou eu às não acho que foi o jogo. Aí a menina falou assim, não, eu acho que foi. Não, mas o primeiro tempo foi o jogo. Realmente foi, mas o segundo tempo foi uma porcaria. Você pode ver o Gente, eu levantei e fui meio jogo, embora. né? Quem assistiu o primeiro tempo e largou, falou, nossa, tá bom, boa casa. Tá top. Quase que eu dei essa rata. Eu assisti o primeiro tempo, mas comemorei o gol. Nossa, Meu quase. filho deu um grito lá, eu moro no 8º andar, eu tenho certeza. Que aquele povo escutou tudinho. Na hora que saiu o gol do Vila, até o Vila Novense lá de cima gritou mais alto que eu. Ele deve ter. Acho que ele deve. É pra gente responder. Foi, vai me responder. Estamos apresentando Me dá um sinal aí. Vamos deixar aqui no meio pra nós dois? Deixa no meio aqui, ó. Pode deixar no seu meio aí. Opa! Que isso, gente? Ai, adoro. Ai, Olha os áudios. Você tem certeza? você tem. Ok? Estamos de volta com o programa Rádio Web Dragão. Eu sou Josiane Coutinho, uma satisfação ter a sua companhia. Agora são 20 horas e 30 minutos e vamos dar continuidade ao nosso debate. Mas antes disso, o nosso programa é um oferecimento da ACAD, Associação Antônio Ancioli e a Casa do Dragão, Quipos Contabilidade, Escola El Shaddai, Panificadora Pão-Quetão e Company Certificação Digital. Andrezão, torcedor pode participar pelo WhatsApp. Conta aí pra gente qual o número. Você, torcedor Eita! rubro-negro. Calma aí que é emoção, é que tá tudo caindo aqui. Você, torcedor rubro-negro, que quer participar com a gente aqui, pode enviar seu WhatsApp para o número 999 47 2768. 999 47 2768. Lembrando que o DDD do nosso estado de Goiás é 62. E nós temos mensagem Nós do temos, WhatsApp, né, senhor Carlos Eduardo? nós temos a mensagem aqui do torcedor Renato Rafael. Ele dizendo que o goleiro Clever estava fazendo cera. Olha, realmente o goleiro Clever estava fazendo cera. Mas por que ele estava fazendo cera? Porque ele sabia que quanto mais o tempo passasse, a chance era maior da gente ganhar o jogo. Mas infelizmente a gente tomou um gol, né, igual, como disse o Andrezão.
Parece que você estava comemorando um gol aí para falar esse WhatsApp aí. É. Você deu uma encarnada aí. Mas então, obrigado pela sua participação aí, Renato Rafael. Continue. A gente agradece. E além do Renato Rafael, o Júnior Silva, o problema do Atlético é a preparação física. Ouvi falar que o preparador físico vai ser trocado, porque já tem 3 meses de trabalho e os caras estão fora de ritmo. A gente tem que aguardar, viu, ô Júnior, para ver o que vai acontecer. E após o jogo, o Tencati fez uma avaliação da partida em uma entrevista coletiva. Ele fez uma avaliação positiva do time. Vamos ouvir? Tá baixo? Tá bem baixo. Pode voltar. Olha, a gente entende que dentro do planejamento que nós montamos, nós sabíamos da força do Vila. No primeiro tempo faltou o Atlético jogar com um pouco mais de posse de bola, principalmente a saída de bola ali um pouco inseguro. Isso gerou um pouco mais de bolas longas e fugiu um pouco do padrão daquilo que nós queríamos. E o gol até deu uma tranquilidade. O time passou a produzir mais após o gol. E no segundo tempo o Atlético voltou muito melhor que o Vila, na minha opinião. Inclusive, grande parte do segundo tempo ali, o Atlético foi melhor, envolveu, teve mais oportunidade, encurralou o Vila. E claro que o Vila ia buscar alternativas, né? E buscou a mexida aqui, e claro que o time que perdeu uma troca de laterais ali que prejudicou um pouco, tive que improvisar o Valderrama de novo. E ali a entrada de um atacante pelo lado complicou muito o setor, forçaram muito para aquele setor. E o Vila começou a equilibrar de novo, né? A gente teve ali 2 ou 3 situações de contra-ataque, uma com o Christian e Thomas mesmo, que ali para matar o jogo, para fazer 2-0. Não fez esse jogo perigoso acontecer. E o Vila foi feliz pela jogada, e a gente tinha que ter matado a jogada antes numa falta. Começou a entrar para trás demais, mas ainda, no geral, não foi de todo ruim. Eu acho que o time foi bem em campo, como afirmou o Tencati, mas aquele gol aos 43 do segundo tempo, Rainer, foi de chorar, né? Foi para colocar qualquer atleticano para chorar. Não, aquilo ali molhou, né? Botou água no chope mesmo. Foi um empate com sabor de derrota, sim, viu? Não dá para negar isso, não. Mas eu acho que a análise do Tencati, ela tá meio invertida, viu? Eu acho que ele tá vendo o segundo tempo melhor do que o primeiro. Justamente o contrário, e até corroboro com a tese daquilo que o torcedor falou aí agora, sobre a questão da preparação física, que realmente deixou a desejar, porque dentro dessa perspectiva de que a gente teve uma semana de preparação para poder jogar o clássico, dentro dessa preparação, a preparação física está incluída. E uma das coisas que ficou mais notável, o que foi mais notório, nessa desatenção, né, nessa falta de força, de capacidade de sustentar o resultado, foi essa morte do time em campo. Você pode pegar ali pelo menos os 30 minutos finais, foi uma coisa horrível. Foi uma coisa assim de ver o Vila Nova construindo a oportunidade do gol que ia sair a qualquer momento. E aí acabou saindo. Aliás, o gol do Vila era para ter saído antes. As oportunidades que o Vila Nova perdeu antes do gol de empate... Teve uma bola na trave, né? Sim, teve bola na trave. Tiveram jogadas ali que até chegaram a me colocar em questão. Falando, nossa, mas será que o time do Vila Nova é isso tudo também? Porque os caras estão errando uns gols que, meu Deus do céu. Então, assim, a gente entrou numa situação de desespero, de pressão, que não precisava. E aí entra mais uma vez a questão da saída de bola. Se você não tem saída de bola, você não vai segurar a bola. Você não vai segurar o resultado, você não consegue construir jogada, você não consegue segurar uma bola lá na linha de fundo do adversário. Como é que você vai fazer isso? Fazendo só bola esticada? É impossível. E em relação ao jogador, o Tito, o Tencati falou da substituição, né, a saída dele, e ele foi categórico na entrevista coletiva e ele defendeu as decisões que ele tomou ontem. Vamos escutar essa parte que o Tencati fala dessas substituições? Sim, no meu entendimento, o Tito é um jogador que eu já disse que ele vem tendo ajustes físicos ainda, ritmo de jogo. Nós tínhamos 1-0 no placar, nós começamos a perder consistência de reposição e o contra-ataque, mesmo na presença do Tito. E essa bola não começou a parar na frente. Então a entrada do Helder era para dar mais velocidade. O Helder disputa melhor a primeira bola, no entanto que ganhou algumas primeiras bolas e iniciou 2 jogadas de contra-ataque. Uma era para ter gerado o gol com o Christian e o Thomas, que o Christian faltou levar um pouquinho mais para fazer 2-1. Então, assim,
É a opinião de cada um, mas eu que sou treinador e conheço o dia a dia dos jogadores, no meu entendimento, a saída do título não teve, numa questão tática, prejuízo algum. Né? E se nós sofremos o gol, não foi por essa questão, foi mais por uma... A caixinha é melhor, cara. Mas para fazer 2-1, né? Então, assim, é a opinião de cada um. Mas eu que sou treinador e conheço o dia a dia dos jogadores, no meu entendimento, a saída do título não teve, numa questão tática, prejuízo algum. Né? E se nós sofremos o gol, não foi por essa questão. Foi mais por uma questão que a gente perdeu a consistência no meio campo, o Rodrigo sentindo a coxa, né? A gente pegada, e isso prejudicou um pouco. Mas a questão ofensiva, não vejo não, um prejuízo muito grande. Até o Júlio César poderia ter suportado mais, que é um homem de velocidade para dar essa profundidade. As chances foram com as projeções dos laterais. Né? Nós tivemos bola parada, nós tivemos 2 cruzamentos do Bruno, 2 finalizações do Bruno, uma do Thomas, jogadas de perigo, a bola rodou mais o gol do adversário. Então a gente encurralou mais o Vila, coisa que no primeiro tempo nós não fizemos. No primeiro tempo a gente só teve mais a bola rodando numa intermediária, ganhando umas faltas laterais, o escanteio, mas não levando mais perigo ao gol. Né? E a gente criou essas situações de mais perigo ao gol, fez com a defesa que o Vila trabalhasse mais. No entanto que o Vila voltou mais para trás e obrigou o Vila a se defender mais, porque senão era inusitado que eu sofri o segundo gol. André, o Tencati, ele fala dessas substituições e fala que obrigou o Vila a recuar. Eu acho que no segundo tempo não foi isso que a gente conseguiu enxergar. A gente viu um Vila mais ofensivo. Não, o Vila veio pra cima, né? Vila, no segundo tempo, em momento nenhum se acanhou pro time do Atlético. Inclusive o Vila, se você for colocar aí na peneira, igual a gente estava falando agora, o Vila meteu bola na trave, criou chances claras e perdeu. O Vila foi um time muito guerreiro, né? Pra dizer assim, foi pra cima do Atlético, conseguiu aquele gol que foi uma falha grotesca da nossa zaga. mais um mérito também deles muito grande, que eles mantiveram aquela postura. Então eu não vejo que o Vila recuou. Para mim o Vila manteve a postura e sim o Atlético que ficou devendo. E aí, Carlos Eduardo, qual que é a sua avaliação dessas afirmações do Tencati após o jogo de ontem? Andrezão, eu não acho que o gol do Vila foi falha da zaga, não. Talvez tenha sido falha da onde a bola deu origem, ali pelo lado do Valderrama. O que eu vi foi uma zaga chegando junto, dividindo a bola, só que a bola sobrou pro lado errado. Agora, contra a entrevista do Tencati, a primeira, aquela outra que eu não falei, aquele comentário do Tencati parece que é referente só ao primeiro tempo. Porque realmente o primeiro tempo o Atlético pode até ter jogado mais do que o Vila. No segundo tempo eu não vi essa situação, essa condição do Atlético empurrar o Vila, não. Eu acho que o Atlético ficou muito preso atrás. Eu não sei se esse fato do Atlético ficar retrancado foi porque o Atlético decidiu ficar retrancado ou se foi realmente o Vila que empurrou o Atlético para trás. Agora, com relação à substituição do jogador Tito, realmente o dia a dia do Atlético, quem vive é o Tencati. Se ali ele decidiu que havia necessidade de fazer alteração, é porque ele sabia que o Tito não tinha condições físicas de suportar até o final da partida. Agora é melhor, às vezes, você tirar o Tito e evitar uma contusão, porque o que a gente tem de bom no ataque é o Tito. Agora você imagina se a gente perde o Tito porque estava cansado, a musculatura desgastada e dá um problema. Então, assim, agora com relação ao Vila Nova ir para cima igual ele foi, é diferente. Se você pega a situação, a posição do Atlético no campeonato e a posição deles, o Atlético é que tinha a perder. O Atlético não podia, de forma alguma, ir em busca do segundo gol
e deixar desguarnecida a defesa. Isso é a minha opinião. Então, para o Vila era mais tranquilo, porque se eu perder esse jogo aqui ou se eu ganhar, não vai fazer tanta diferença, porque eu já estou bem na tabela. Agora, a situação do Atlético era mais complicada. Então, talvez, por esse motivo, os próprios jogadores, eles recuaram por conta própria. Eu não sei se foi o treinador que solicitou esse recuo. O Marcos Vinícius está falando aqui, olá galera, aqui é o Marcos Vinícius. Se o Tito saiu por cansaço, eu concordo. Senão ele errou feio, ele deveria ter tirado o Helder Santana. Concordo também que o time morreu no segundo tempo, que o gol foi inevitável. Um abraço a todos. Marcos, obrigada pela participação, obrigada por nos acompanhar. Então, o Tencati, ele rebateu essas acusações do time ter recuado no segundo tempo. Ele falou na entrevista coletiva e ele... Na verdade, o que a gente pode perceber um pouco na entrevista coletiva é que ele não gostou muito das críticas, né? O Tencati, ele rebateu ferozmente as críticas ontem. Vamos lá? O início do segundo tempo, as ações do Atlético elas foram totalmente diferentes do primeiro tempo e inclusive colocando a linha defensiva do Vila para trás. No tanto que o Vila passou a dar mais campo para o Atlético, o Vila adotou um posicionamento mais de defender dentro do seu campo e não fazendo aquilo que fez no primeiro tempo e dificultando a saída de bola do Atlético. A partir de um determinado momento, a equipe do Vila é perigosa, claro, criou situações de gol, né? E nessas criações de situações de gol, você fica com aquele poderio de fogo, ataque e defesa. Né? Então é uma questão de entendimento. E no meu entendimento não aconteceu isso. E só aconteceu o gol porque uma bola lateral, que onde que eu disse que o treinador foi feliz na entrada de um atacante. Nós tivemos que mudar no intervalo para a mudança de um lateral. E que nós perdemos muita consistência de marcar atenção por aquele lado. E que se criou muitas jogadas dentro. Tanto que o gol sai de uma jogada daquele lado, entrando para dentro para buscar uma tabela. E que criou a situação de gol e desconcertou a nossa defesa que estava bem arrumada. Rainer, e aí? O Tencati, ele insiste que o time não recuou. Que para ele, eu acho que na visão dele, na verdade, que a gente vê nas entrevistas, ele acha que o time do Atlético obrigou o Vila a recuar. Mas se o Vila tivesse recuado, com certeza não teria saído aquele gol aos 43. Olha, de uma forma geral, assim, eu não gostei muito das declarações que o Tencati deu em relação às críticas e as análises que os próprios repórteres fizeram da atuação do time em campo no Clássico. E isso me preocupa um pouco, viu? Particularmente isso me preocupa um pouco, porque eu vi que ele tá usando muito de argumento de autoridade para poder explicar o que ele está fazendo. O que eu estou querendo dizer com um argumento de autoridade? É quando você fala que você está certo porque você está certo. É um argumento vazio. É tipo assim, você usa um argumento de autoridade. Eu conheço o dia a dia do clube. Tudo bem, mas o torcedor assiste o jogo, meu amigo. O torcedor assiste o jogo e o torcedor não é bobo. Então, se eu usar esse tipo de argumento para poder se justificar, é muito ruim, sabe? Não tô querendo crucificar ele aqui de forma alguma, querendo dizer que isso é de fato um problema, mas esse tipo de resposta, ele desagrada torcedores. Incomoda, porque você acha que você está tratando seu torcedor como bobo, sabe? Como se ele não acompanhasse o próprio time. Então, assim, acho que você está sendo confrontado, sustenta seu argumento. Né? Lógico que publicamente um técnico pode sair falando aí que eu errei mesmo, eu pensei uma coisa e deu errado. Não, lógico, publicamente o técnico nunca pode fazer isso. Se ele fizer isso, ele está lascado. Com o grupo, com a diretoria, com um monte de gente. Mas é bom pensar um pouquinho antes de falar esse tipo de coisa, porque senão, num contexto de derrota, porque a gente empatou, se fosse um contexto de derrota ele falando isso, você ia ver assim, muita gente chateada, xingando aí, reclamando pra caramba. Então, aquela coisa, cuidado aí, Tencati, você tá falando, porque do mesmo jeito que você assistiu o jogo, a gente não assistiu, viu? Marcos Rafael Paiva, boa noite. Vejo torcedores dos 3 times da capital reclamando do condicionamento físico dos atletas. Estamos com aproximadamente 45 dias de temporada e os atletas ainda não se encontram em suas condições ideais. Vocês acreditam que, além da deficiência técnica que assombra o Goianão há alguns anos, estamos também sofrendo uma deficiência profissional dos preparadores? Um abraço aqui do Marcos Rafael. Marcos, muito obrigada pela participação. André, você responde essa pergunta? Primeiramente, mandar um abraço aí pro Marcos Rafael Paiva,
Obrigado pela sua audiência, né, meu brother. E, cara, assim, eu vejo muito pela seguinte questão. Os times goianos, não só o Atlético, que infelizmente o Atlético ele tinha mudado essa característica, mas voltou com a tal característica de não segurar elenco, não manter uma linha de trabalho duradoura. Nenhum time que você tem que modificar muito e botar para jogar assim já de cara, para render por uma temporada, esse time ele não vai dar a liga, ele não vai ter o rendimento, ele não vai ter a preparação física necessária para o campeonato logo de cara. E o Goiás, o Vila Atlético, eles têm muito disso, eles dispensam a maior parte do elenco e junta de novo depois, junta de novo com outros atletas, mantém pouca base. E chega cara que está despreparado, chega cara que nunca jogou ali, que não está entrosado com o elenco tem que dar a liga e tem que ter preparo físico. Então, por isso que nunca consegue, né, de cara, assim, de primeira. Isso é uma questão, assim, não de falta de profissionalismo do preparador físico. Lógico que também tem a responsabilidade dele, mas ele não pode fazer milagres. Também é uma questão de linha de trabalho do clube, do investimento que está fazendo ali naquela questão do time, do futebol, do elenco. Então são várias coisas, não só a questão do preparo físico, do preparador físico. Tem outra coisa também, viu, André? Fator Goiânia aí, né? Fator sertão goiano. O fator Goiânia, isso me lembra cada história de jogador que vem aqui pro início de temporada. O cara chega aqui, vê como funciona a balada em Goiânia, ele fica deslumbrado. O que tem de história não é brincadeira. Mas assim, tirando essa parte anedótica, que tem um fundo de verdade gigante, né? Imenso. Aquilo que eu retomo aquilo que eu falei. A questão da motivação para jogar o estadual, ela acaba atravessando isso aí. Ela acaba atingindo isso. A gente vê assim que os estaduais eles acabam gerando um ciclo de desinteresse por todas as partes envolvidas. A torcida não comparece nos jogos, os jogadores não levam os jogos com tanto compromisso, e aí esse compromisso vai acabando gerando um desempenho não tão bom. O cara, não, quando começar o brasileiro eu vou pegar firme e tal, ficar só no franguinho com a batata doce, mas até lá a gente tem que sofrer com um desempenho técnico que é muito diferente, né? E uma coisa assim, não estou querendo demonizar o campeonato, não. Se a gente pega isso assim, se a gente pegar a memória dos campeonatos goianos que a gente segue, pega o nível técnico e o nível de disputa dos jogos, quando sai da fase classificatória e entra no mata-mata, entra na semi, na final. É uma diferença tão grande, você fala, gente, a sensação que você tem é que você foi enganado durante 3 meses, sabe? E aí, enfim, essa coisa aí da preparação, já tem gente querendo, assim, criticando o Soter por conta disso, eu acho que é querer achar um bode expiatório para uma questão que é bem mais complicada. Eu acho que na parte séria, eu fiquei aqui zoando por conta de balada em Goiânia, mas na parte séria eu acho que quem tem razão aí é o Andrezão falando dessa coisa aí, da questão da formação do elenco mesmo, viu? Vamos fechar um pouco essa questão do debate do jogo de ontem. Para encerrar, eu separei um áudio aqui sobre a declaração também do Tencati. Hoje a gente está explorando bastante as declarações dele em relação à partida de ontem, mas ele falou sobre as próximas partidas e, pelo que ele demonstra, ele ainda acredita que a gente possa chegar à semifinal. Vamos ouvir o que o Tencati falou a respeito. Nós estamos aí a 3 pontos, né, dessa zona de classificação, e eu entendo que isso é possível. Se fosse 6 pontos, 5 pontos, eu acho que aí a gente poderia falar, nós vamos ter que fazer um milagre. Mas, por enquanto, ela está dentro de uma realidade. O que nós temos que fazer é a nossa parte a cada jogo. E é o próximo jogo que vai ser mais importante para o Atlético. Esse do Vila já foi, né? A gente só tem a lamentar que poderia ter ganhado o jogo e desperdiçou a oportunidade de vencer e ganhar 3 pontos. Então já foi, é pensar no próximo jogo, mas não tem nada definido ainda, na minha opinião. O terceiro e o quarto colocado está em aberto ainda. O terceiro e o quarto colocado ainda estão em aberto, né? E o próximo jogo do Dragão é dia 3, às 16 horas, contra o Rio Verde, no estádio Mozart Veloso do Carmo, lá em Rio Verde. E o Rio Verde está numa fase difícil, né? Mas jogo é jogo e resultado só é definido em campo, Carlos. Jogo é jogo e não tem essa de jogo fácil, não.
Se você é o primeiro e vai jogar contra o último, não pensa que você vai encontrar facilidade, porque não vai. Agora, com relação à classificação para a próxima fase do Campeonato Goiano, no programa anterior eu disse que não acreditava na classificação, até mesmo porque o Atlético iniciou mal a temporada e deixou para melhorar no final. Melhorar o nosso muito ruim, né? Porque ainda não está no ponto. O meu campeonato é o campeonato para não cair. Eu não acredito em classificação, então para mim é lutar para não cair e usar esse campeonato goiano para conseguir colocar esse time em condições de disputar o brasileiro da Série B. Trazer contratações, não pode deixar para a última hora. Inclusive eu acredito que alguns jogadores deveriam estrear no campeonato goiano. Por quê? Porque se a gente for deixar para contratar os caras na hora que o campeonato da Série B começar, nós vamos sofrer de novo. Nós vamos sofrer novamente. Então, nós temos que usar esse campeonato goiano para qualificar o nosso elenco e o Tencate conseguir fazer com que essa defesa tenha uma ligação com o meio-campo, no estilo daquela época de Robson. O Robson ele tinha um treinamento com o Márcio. O Márcio pegava a bola e já sabia onde o Robson estava, já lançava para o Robson ali na intermediária. Robson, aquelas pernas longas dele ali, em linha reta, fazia ligação, defesa e ataque. Rapidamente aqui, eu só vou parafrasear o que o meu xará André Isaac falou no programa. Na hora de secar o bagaço, meu amigo, o Atlético tem um elenco que no papel é bom, tem estrutura e é um time grande da capital. Eu acho que o Atlético tem chances grandes. Para mim, o Atlético tem 90% de chance de classificar. O único jogo difícil é contra o Goiás, que é um jogo que não tem como, e os outros 3 tem que ser em Iambu na Capanga, contra o Rio Verde, principalmente, que me perdoem os torcedores do Rio Verde, mas para mim é 3 pontos para o Atlético. E lembrando que nós temos no final do bloco, nós vamos exibir uma entrevista exclusiva com o presidente do Conselho Deliberativo, o Jovair Arantes, falou sobre a parceria do Atlético com a Caixa. E falando em parceria, né, a Unimed patrocina o telão, ônibus para os nossos adversários aqui da capital. E para o Atlético, ampliação do Cioli, existem essas tratativas. É o que a gente vai saber agora na entrevista exclusiva que o repórter Alex Rodrigues fez com o representante da Unimed, o doutor Breno Faria. Vamos escutar sobre essas possíveis parcerias? E com relação ao Atlético, como é que ficou definido? O Atlético está reformando estourado, por isso que eu estou aqui, ó. Vou perguntar para você, né? Onde médico vai ajudar de alguma outra maneira, enfim. Nós vamos conversar com o Atlético. Aqui, ó, já tem entrevista do Jovair, a gente está faltando 5 minutos para acabar o programa. A gente começou aqui, conhecíamos essa reforma da Torcioli, pelo menos em termos sociais. Tem que mudar para 2 horas de programa. Qual o projeto deles, né? Que monta vai ficar, qual é o desejo. Realmente com a Atlético nós não conversamos dele, mas certamente manteremos conversa, né? O patrocínio está lá, o Atlético está sendo patrocinado e manteremos conversa para ver qual que é mais interessante. Talvez por Vila seja uma outra modalidade, o Atlético seja uma outra e tal. Mas sim, haverá isonomia. A intenção da Unimed é patrocinar o esporte goiano. Patrocinamos os 4 clubes, a intenção é continuar patrocinando uma modalidade ou outra. Às vezes muda, nós já patrocinamos. Em épocas passadas, não patrocinamos os clubes, mas patrocinamos o campeonato, patrocinando a FL, e acabava revertendo para o esporte também. Então, o interessante, o foco é a Unimed está junto com o esporte, a Unimed acha que o esporte é uma atividade, como eu disse, lúdica, uma atividade saudável. É isso aí, essa é a entrevista do Dr. Breno Faria, ao repórter Alex Rodrigues. Alex, muito obrigada mais uma vez pela colaboração. E a gente fala das parcerias no último bloco, pode ser? Então a gente vai dar uma pausa e voltamos a seguir também com a entrevista exclusiva do Jovair Arantes. Nossa, eu queria que esse cara dando um pouco. Não, o áudio vaza, velho. Vaza não. O pessoal tá escutando a gente. Lá no Facebook vaza. A gente tem que tomar cuidado. André, não dá pra fazer com o fígado. A gente tem que fazer com... Até pra gente emplacar. Esse cara mostrou um desinteresse tão grande na hora de falar do Atlético, só falando do Goiás e do Vila.
Não, A eu já vi, entrevista- eu a escutei entrevista- toda a entrevista. Eu também escutei eu já tenho uma visão diferente de você. Ele Porque falou- o ele Alex perguntou primeiro se o repórter te pergunta do Vila e do Goiás, você vai responder o quê? Você vai falar, vou falar do Atlético. Eu acho que o Alex fez um grande serviço ao Atlético. Pois é. Primeiro, porque é o seguinte, a Unimed já patrocina os dois. O Alex fez o papel dele de repórter, André, Não, você é mas jornalista. ele perguntou aberto. Mas a Unimed, Aí gente, o cara vai e gente, fala, não é Goiás e Vila, não dá nem Gente, bola pro Atlético. o André raciocina. Se o Unimed já patrocina o Vila e o Goiás, e o repórter está fazendo uma coisa de patrocínio, o que eu vou falar do Atlético se eu já patrocino os dois times? Aí o repórter vem, me aborda e fala do Atlético, ele foi falando do Atlético que tem interesse. Não tem como eu te perguntar sobre... Não tem como eu te perguntar sobre uma coisa e você te perguntar de milho e você me falar de banana. Gente, a gente não pode ser assim. Tá vazando, André. Tá vazando. Não tem problema, é discussão de bastidores. É discussão de bastidor. A Bastidor de rádio é assim. a gente tem que ser... Eu, por exemplo, ser repórter, André. Ah, com certeza. Pois é, mas Só aí eu que chego a e falo pergunta assim, do Alex eu foi falo assim aberta, sobre os cara. seus patrocínios. Aí, por exemplo, você patrocina a Maria e a Joana. Você vai falar da Maria e da Joana. Aí eu falo assim, tá, e o João? Não, o João tal, não sei o quê. Não tem como eu falar de um patrocínio que não existe. Mas eles não patrocinam o Atlético, não. Patrocina sim, eu queria. Na hora do intervalo a gente tomar café, essas coisas. É porque... Eles patrocinam o Atlético. Eles patrocinaram o campeonato goiano, eles não têm parceria com o Atlético, mas existe o interesse. Eles têm parceria com o Atlético, sim. Não tem. Eles têm. O Eles cara acabou de têm, falar que Josiane. Ele falou do interesse. A Josiane não entendeu o sentido da entrevista. Eles estão Não, tá bom, eu não entendi, mas eu só acho, ele André, tá falando, a gente não pode fazer um ele tá programa de falando rádio com filho. ele tá falando na perspectiva do benefício do escutando a telão. gente. Ele tá Gente. falando na perspectiva do benefício do telão. Porque existe o... Não existe. Você tá escutando a gente aqui. Próxima vez eu vou gritar, ratinho! Ratinho! Como é o nome daquela apresentadora do Caso de Família? Não, qual que é o nome da apresentadora do Caso de Família? É Sônia Abrão. Não, que Sônia Abrão. Cristina. Cristina Rocha. Cristina Rocha. Vamos chamar Cristina Rocha. Casos de família. Diário de família. É o próprio. Aqui, ó. A foto do Javaí na hora que eu Pois. parecendo Mas é bom, eu acho que... Deixa eu responder mais. Não. Não, já Ah, passou, rapidinho, passou. rapidinho. Quando já passou. A gente tá estouradíssimo, ainda tem entrevista do Javaí, a gente vai falar sobre parcerias, não tem como. É por isso que eu falo, quando eu falo assim pra vocês, é pra vocês fecharem o negócio. Ah, eu tô achando que é pra... Vai, fala mais, fala mais. Não, é pra... Ó, Roberto. Mas assim, Exatamente. Pô, eu tô achando que era pra falar Roberto, mais. Ó, Roberto Lindo, para de gritar aí. Beleza, Roberto. Parando de gritar. Um abraço aí pra toda a galera aí da Ok, conferência. Maicon, eu só pensei nesse negócio dessas parcerias, tá? Desculpa, eu não sei. Desculpa, agora eu sei. porque tem que ver ainda o que eles Vamos falar de algo tranquilo. Cornetas versus puxa-saco, a torcida atleticana dividida. Oh, para de gritar aí, Roberto. Roberto. Não, é verdade, é feiura essas gritações. 30 segundos. Para de gritar aí. Não, mas são Roberto. bastidores. Rainer. Roberto. Roberto. Aqui, ó. Roberto. Roberto. Ó, Me paga. me paga. Você me deve. Tá tocando Ela já Leonardo, cara. Leonardo não pode tocar aqui. Aqui é Rádio do Dragão. Aqui é Rádio Dragão. Lindomar Caxias. Só quem é torcedor do Atlético. A gente vai tocar cena baladão, meu Deus. Sai tudo. É isso aí, estamos de volta com o último bloco da Rádio Web Dragão. Obrigada a você que faz companhia pra gente aqui pelo Facebook e nos acompanha também pelo aplicativo.
O programa Rádio Web Dragão é um oferecimento da CAD, Associação Antônia Scioli, a Casa do Dragão, Quipos Contabilidade, Escola El Shaddai, Panificadora Pão Quentão e Company Certificação Digital. Como nós informamos anteriormente, o Jovair Arantes, presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, falou com exclusividade sobre o contrato com a Caixa Econômica Federal e ainda falou sobre o desempenho do time. Coloca a entrevista que nós fizemos hoje com o Jovair Arantes. Não assinou com a Caixa, sem previsão para os próximos dias para assinar esse contrato, apesar de que ainda estampamos a Caixa no fundo. Olha, nós compramos a Caixa que está vigente, terminando a vigência agora, né? Então nós estamos usando ainda a marca da Caixa, aliás, usamos um ano inteiro, em tempos passados aí, sem praticamente não tínhamos documento, usamos. Então o Atlético é um dos primeiros parceiros da Caixa em Goiás, aliás, é o primeiro parceiro da Caixa em Goiás. É um parceiro que cumpriu todas as etapas, nunca deu nenhum trabalho para a Caixa Econômica, no que diz respeito à organização, à exposição da marca. Agora nós temos amanhã uma reunião, eu vou estar amanhã com o presidente da Caixa, marca de terça-feira, com o presidente da Caixa, exclusivamente para tratar sobre essa questão. E temos que essa semana nós teremos já a decisão. Presidente, expectativas para o jogo, ontem um empate aos 43 do segundo tempo, empate com sabor de derrota? Absolutamente com gosto total de derrota, né? Mas futebol é assim mesmo. Futebol, você deu uma vacilada, você paga o preço. O time está, eu sinto que há uma melhora considerável do que eu tenho visto no clube. Eu assisti 3 jogos apenas, acompanhei pelo rádio os outros, e entendo que teve uma evolução muito grande do plantel inteiro, dos modos, dos operantes do clube, da técnica que o técnico porque deu uma maneira no plantel aí para fazer uma boa base. E o que precisar de inteirar de jogadores para fazer uma Série B, para voltar para a Série A, nós vamos fazer. Essa entrevista com o Jovair Arantes, o presidente do Conselho Deliberativo, o Jovair, que ele sempre trabalhou, né, nessa questão de trazer recursos para o time, né, Carlos Eduardo? Sempre trabalhou incansavelmente, sempre buscando recursos para o Dragão. Agora, com relação à entrevista da Unimed, eu acho que o Alex Rodrigues fez um grande serviço para o Atlético com essa entrevista. E se eu fosse diretor do Atlético, eu iria lá na Unimed amanhã. Falar, Unimed, vamos construir a nossa arquibancada aqui atrás do gol. Então, eu acho que o diretor do Atlético poderia fazer isso, procurar a Unimed. O Maicon falou aqui, ele me corrigiu, ele falou assim, a Josiane não sabe, a Unimed patrocina os 4 da capital. Rainer, em relação a essas parcerias, o Carlos Eduardo falou que se fosse amanhã ele já estaria na Unimed. A gente tem que buscar, né? Tem que captar esses recursos até para a entrega do Antônio Scioli. Não, com certeza. A questão dos patrocínios, ela tem que ser vista com muito cuidado e percebendo que cada contexto tem uma... Cada contexto no que eu falo, na verdade, cada clube tem uma demanda muito diferente. E de repente, o que já saiu para os outros clubes, saiu para o Vila, já saiu para o Goiás, é porque eles já estão resolvidos. Mas eu acho que já saiu para o Vila um ônibus, né? Tem um projeto. Tem a questão do ônibus, mas não saiu, né? Cada time tem uma demanda, né? Eu, se fosse assim, se fosse para ser bem romântico, viu? Até contrapondo aqui, de forma jocosa mesmo, Carlos, se eu fosse para ser bem romântico, eu queria também um telão ali no Acioli, que eu ia achar que ia dar uma banca ali dentro no meio da campininha, ia ficar um negócio lindo de morrer, mas eu... Não era melhor ter uma arquibancada ali comportando mais torcedores do Atlético? É aí que eu ia chegar, cara. Eu concordo com você, se fosse pensando racionalmente, você está coberto de razão, mas pensando só com emoção, né, sabe quando você tem que pagar, você recebe uma bolada, você não sabe se você paga dívida ou compra um carro novo? A vontade é de comprar um carro novo, mas você tem que pagar suas dívidas. No caso aí, acho que você está certo, mas enfim, que um placar de LED ia ficar lindo ali, ou... Eu vou resumir logo aqui, a diretoria já tem interesse em fechar lá de arquibancada. Manda o telão pra gente, pode mandar. O André tá dando furo aqui, hein, André? Não, manda arquibancada. Mas já tá no projeto da diretoria.
de fechar lá até lá atrás. Manda o telão, cara, eu já falei. Manda o telão. E a Primeira Liga colocou o Atlético na lista de clubes e deixou os nossos coleguinhas da capital de fora. Além do Dragão, entraram no torneio Ceará, o Tupi, Luverdense, Londrina e o Brasil de Pelotas. Na próxima temporada, 6 equipes ainda não disputarão a competição. As novidades em 2018, aliás, serão as entradas da Chapecoense, Joinville e Paraná. O Atlético entra na disputa a partir de 2018. A Primeira Liga luta por melhores condições para os clubes em relação ao tratamento atual oferecido pela Confederação Brasileira de Futebol e as federações estaduais. É o que a gente sempre reclama, né? Da questão do tratamento do Atlético em relação aos demais times, questão de espaço, patrocínios, né? Recursos. É isso? Em tese, você está retomando aí, Josiane, a questão da fundação da Primeira Liga. O discurso de fundação da Primeira Liga é lindo e maravilhoso, desse jeitinho que você falou. A gente pode até botar uma banca nos rivais da capital por não estarem participando? Pode. Mas pelo que o projeto se apresentava, infelizmente mesmo, eu vejo a Primeira Liga como um presente grego. Porque os times não têm interesse, os grandes times não têm interesse. Não tem premiação. A premiação não tem uma premiação interessante. Então aí você vai vendo... Mas não seria interessante para clubes do tamanho do Atlético? Tá, mas então você repensa o critério de organização da competição. Repensa o critério e vamos ver a questão de calendário. Porque a Primeira Liga em 2017 ficou com um calendário tão esquisito, tão pavoroso, que aquele título caiu no colo do Londrina. Caiu assim, opa, ganhei a Primeira Liga. Gente, olha só que maravilha, ganhei. Mas, pensando na perspectiva original do projeto, você está vendo que enquanto marca a Primeira Liga, está perdendo força. Você pode refundar o projeto? Pode. Eu, particularmente, imaginaria o seguinte, você pegasse assim, por exemplo, se a Série A não tivesse stand de vaga para Libertadores, você pega lá do 5º ao 13º da Série A e do 5º ao 13º da Série B. Aí você pega e faz ali uma competição entre os times dessas duas divisões. Beleza, maravilhoso. Ia ser um critério legal, ia fazer uma coisa assim, vamos ver quem que é melhor na Série A, na Série B aqui e tal, bota os times para jogar. Mesmo que os times da Série A colocassem times reservas, colocassem sub-20 para jogar, ia ser bem interessante. Mas hoje, do jeito que está sendo organizado e o processo de inserção do Atlético e dos outros times, isso aí está virando sobra. E aí eu fico preocupado, né? Isso pode acabar atrapalhando o nosso calendário, pensando nas dificuldades que a gente tem hoje em dia. Gente, a gente está com o tempo estourado, né? Nós já ultrapassamos aí quase 10 minutos. Eu quero mandar um abraço para o Maicon Emílio, que fez várias perguntas aqui direcionadas ao Carlos Eduardo. O André Luiz, comecem a chamar a torcida para o próximo clássico. O William Luiz também, um abraço, obrigado por nos acompanhar. E o Maicon Kuramoto. Ele acabou de entrar. Maicon, a gente está se despedindo agora, mas na próxima segunda-feira a gente volta, viu? Antes de eu despedir de vocês, aliás, vamos dar tchau, né? Primeiro deixa eu falar o Carlos Eduardo, fazer as considerações finais, dar o tchau pro pessoal e despedir. Aquela grosseira, despede lá. Vou mandar um abraço pro Maicon, fez várias perguntas aí. Maicon, é melhor a gente não cair, entendeu? É melhor a gente não cair do que cair. E é com muita satisfação que eu participo dessa edição do programa, juntamente com o nosso comentarista camisa 10, o Rainer, com o Andrezão, com o Josiane Coutinho e o nosso sonoplasta William. Boa noite, torcedor do Atlético, e que a gente tenha um sucesso melhor na Série B do Campeonato Brasileiro. Andrezão, famoso Drezão. Michael, seremos campeões. Gostaria de dar um abraço para toda a galera atleticana, todo mundo que acompanhou a gente aí, mandar um forte abraço para minha querida amiga Larinha, lá do setor Garavelo. Muito amiga, família de amigos, e boa noite, até a próxima edição do programa. Vai lá, Rainer. Mandar aí agradecer mais uma vez a participação de todos da mesa.
E dizer que eu acho que o Atlético vai classificar sim, mas a gente não pode se iludir com o campeonato goiano, não. Tem que tomar cuidado com esse negócio, que esse negócio de campeão de campeonato estadual se dando mal no nacional é história antiga, tá? O bom do torcedor atleticano é sempre o pensamento positivo. É a treta. Mas, de todo modo, muito obrigado. Obrigado a todos vocês aí que deram audiência pra gente. Mandar um abraço aqui pra família Medeiros, lá de São Luís do Maranhão. Vou mandar só pros patriarcas, tá? Pra dona Léo e pro seu Juarez, porque a prole é grande. E pro Juarez Filho, que era radialista também, que é uma figura folclórica lá de São Luís. É isso aí. Gente, muito obrigada. Obrigada pela companhia. Eu quero mandar um abraço também pro Thiago Carrijo. Beijo, amor, te amo. E chegamos a mais um final da edição da Rádio Web Dragão. A produção é minha, Josiane Coutinho. A mesa de áudio é do William Rodrigues. Dê sua opinião, mande suas perguntas no nosso WhatsApp, na nossa página do Facebook. E a gente volta na próxima segunda-feira, às 20 horas, dia 5 de fevereiro. E lembrando que sábado tem Atlético Rio Verde às 16 horas, lá em Rio Verde. 3 pontos. Abração, gente. Até segunda-feira. Tchau. Tchau. Programa Rádio Web Dragão. Isso aí. Posso manobrar aqui, William? Não vou te atrapalhar, não. Ai. É difícil de dar ré aqui. O negócio era pra parar e eu tava achando que era... Fala mais, eu tô falando. Tipo assim, vai, agiliza. Você leu mal o... desentrosado. Eu acho que a tendência é só a gente melhorar, gente. Eu ainda não